Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim discorrer aqui um pouco algumas reflexões acerca da ilusão da vida material. O ser humano busca respostas durante toda a história, de sua existência, e quando a gente se depara com locais ou situações que nos colocam em situação de um contato maior com o entendimento daquilo que vem nos trazer a ideia de esquecimento eterno ou do fim daquilo que nós conhecemos como vida, aqui nesse mundo de matéria, a gente se depara com muitas questões, Eu particularmente sempre carreguei comigo essa dúvida: será que existe mesmo vida após a morte? No conceito cristão em que eu fui criado, eu fui levado a acreditar que sim, que existe uma punição eterna, Quando a gente quebra as regras estabelecidas por esse sistema que nos é ensinado desde cedo, desde crianças, desde que quando a gente entra nesse mundo. E tem também aquele conceito, de reencarnação, de que a gente comete os erros durante a vida e a nossa consciência não se extingue, É como uma energia que não se extingue. Essa energia que é a nossa consciência, no caso, passaria a vibrar em outra frequência que não é compatível com esse plano de matéria e a gente passa então a habitar uma existência completamente diferente dessa que a gente compreende, que a gente vê, que a gente sente através dos nossos sentidos físicos, E a gente também é levado diante dessas situações que nos colocam em uma proximidade de contato com a morte, a pensar também a respeito da ilusão que a vida traz, as nossas preocupações, toda essa ideia que vem à tona, nessa esfera de Binah, na árvore da vida, a esfera ligada a Saturno, que lida com essas questões de vida e morte, com o aprendizado através do sofrimento. A gente alimenta ao longo da nossa existência desejos, paixões, e a gente faz de tudo e se empenha para alcançar a realização desses desejos, sejam eles relacionados à aquisição de poder, de amor. No final das contas, tudo se resume a poder, Porque mesmo no amor, a gente traz aquela ideia de que ter a pessoa que a gente ama do nosso lado é uma mostra, de poder, de algo que a gente conquistou. Então tudo se resume à obtenção de poder, de manter esse poder e de conseguir sempre mais poder. Mas com o advento da morte, tudo isso se apaga, tudo isso perde valor. Então, esse conceito de reencarnação traz essa ideia de que os erros cometidos nessa vida, a gente carrega tudo como aprendizado, numa bagagem que vai agregar na próxima vida, onde a gente vai se desenvolvendo, A gente vai aprendendo com esses erros. É meio que aquela ideia de karma também, A gente comete esses erros, numa próxima vida a gente enfrenta situações onde aquilo que a gente não conseguiu superar na vida anterior, a gente vai então se deparar com situações na próxima, para que isso venha agregar nessa bagagem de uma forma potencial e positiva, elementos que nos levem a alcançar cada vez mais um estado de perfeição, até sair desse ciclo reencarnatório, que também é citado, em outras culturas, principalmente na cultura oriental, como roda de Sansara. Mas naquele berço cristão onde eu fui criado, esse conceito não é um conceito abraçado. Existe a ideia de que, pelo menos nos meios onde eu obtive essa informação,
de que os cristãos primitivos, eles tinham sim esse conceito de reencarnação. Isso é algo muito anterior ao cristianismo, existe desde antes do cristianismo, isso é passado também através da tradição da Kabbalah, né? Não são todos os judeus que acreditam nisso, mas na tradição da Kabbalah existe essa ideia, né? Se eu não me engano, acho que o cabalista que escreveu até uma obra a respeito disso, fala sobre reencarnação e traz uma ideia de que a gente passa sim por esse ciclo. E no cristianismo, pelo que eu li a respeito e pela informação que eu pude obter, isso foi abolido, né, da crença do cristianismo a partir do momento em que, ali do ano 553, o imperador Justiniano, fazendo ali um concílio, né, para firmar os livros que comporiam a obra, né, escrita, que seria o fundamento da fé cristã, da nova religião, né, o cristianismo, que seria a religião do Império Romano. A sua esposa, Teodora, que no passado, antes de ser esposa do imperador, tinha sido prostituta, ela foi divertida por uma escrava que, com essa nova religião que estava sendo criada, de acordo com aquilo que o cristianismo primitivo trazia, dizia que ela, como tinha sido prostituta e os erros que ela tinha cometido no passado, ela seria uma pessoa que incorreria na perdição eterna, né? E ela não gostou nada dessa informação. O que ela fez? Ela mandou assassinar todo mundo que sabia do passado dela e persuadiu o marido para que tudo que falasse sobre reencarnação fosse extirpado dessas escrituras. Então, todos aqueles livros que eram aceitos, né, por vários grupos cristãos primitivos ali que traziam alguma ideia sobre reencarnação, ele foi convencido por ela e ele, nesse concílio, então, ele determinou que fossem excluídos, né, da Bíblia cristã, que é essa que a gente conhece hoje. Então, a Bíblia teve a sua, né, uma parte manipulada, né, para poder cumprir essa agenda de poder, né? Mas nem por isso ela deve ser totalmente descartada como um livro que não tem a sua utilidade, pois tem sim. Ela traz ali a palavra divina, traz ali segredos, né, que estão naquelas escrituras que podem ser acessados, são chaves para que a gente acesse essas energias que estão além da materialidade e a gente possa então dessa forma realizar as modificações na realidade da forma que a gente deseja, né? Mas fica aquela reflexão, né? A gente passa a vida buscando coisas que no fim, será que são mesmo realmente necessárias? As forças densas que atuam nesse mundo de matéria, né? E que muitos trechos da Bíblia, ali, principalmente na Torá, né? Naquela parte do Antigo Testamento, né? Que é a aliança de Deus com os hebreus, né? Dá a ideia de que existem esses espíritos territoriais, que são chamados ali pelo catolicismo de demônios, né? Então a gente fica com aquela questão, né? Esses espíritos trabalham exercendo influência na humanidade para que as coisas ocorram de forma que nos leve a ficar aqui presos nesse mundo de matéria, essa ilusão da materialidade, como se tudo que existisse fosse isso, tudo que importasse fosse isso, tudo que está relacionado aos desejos do homem, o homem natural, né, digamos assim, que é como é tratado ali nas escrituras. Aí a gente fica com aquela reflexão, né? Até que ponto a gente se ilude com todas essas coisas que no final vai virar pó? Eu fico por aqui, a gente se vê.